tem aqui a ideia de que quando a gente tenta dominar pela razão as nossas vidas, o inconsciente vai lá e passa uma rasteira, assim como os mitos. Diz Jung agora, continuando a nossa leitura, o seguinte. Deixa eu só... Diz aí, ó. Deixa eu só dar uma palavrinha, ele vai entrar na questão dos deuses, mas é a velha questão digamos assim... você citou, inclusive, a questão muito... Estou buscando a palavra para dizer uma questão muito, muito paradigmática que perdurou durante muito tempo sobre uma espécie de pré-conceito mediante a atividade da psicologia, e eu enxergo isso em vários prismas. Recentemente eu estava assistindo uma entrevista sobre futebol, e uma coisa que está muito em voga hoje em dia, e acho que você acompanha alguma coisa de futebol, né? Acho que você gosta um pouco. Aí temos aí o fenômeno do Botafogo, né? O Botafogo, o grande ápice e o grande declínio, né? E aí vamos fazer uma reflexão filosófica sobre o ápice e o declínio do Botafogo no Campeonato Brasileiro, né? Que bobagem é essa? Uma questão que vem se colocando em xeque, né, mediante a atividade dos atletas, né, lógico que é uma atividade mercadológica, uma atividade bem banalizada em certos aspectos, porque faz parte de um certo subterfúgio e a comercialização se utiliza disso também para digamos assim, cooptar essa necessidade de extravasar das pessoas, né, que não seria nenhum problema se não fossem as conjecturas gerais dessa espécie de opressão inequívoca econômica, né, do modo geral que ocorre. Mas, assim, do mesmo jeito, a gente curte um pouco essa espécie de ilusão e se diverte, né? E aí uma questão que vem sendo colocada em voga é justamente o que aconteceu, né, com essa equipe, né, o que faz uma equipe atingir esse ápice e, de repente, não conseguir repetir mais essa espécie de performance, né? E aí uma série de questões foram levantadas, dentre elas a questão psicológica, né? Será que a psicologia é importante para o esporte? Mesmo quando se discutiu, tem um corte de um técnico de futebol e dentro de um podcast sobre esporte, discutindo a importância da psicologia dentro da atividade esportiva, né? Só que mesmo quando se discute a importância da psicologia dentro da atividade esportiva, sempre se cria uma espécie de bifurcação, porque tem um tipo de psicologia que é especificamente voltada para a exacerbação da performance, né? E tem aquela psicologia que é considerada uma psicologia mais intimista, a palavra que eu estou utilizando aqui, né? Intimista no sentido da vida cotidiana, né? Da vida cotidiana geral, né? Das questões gerais da vida humana e etc., né? E aí, mesmo quando se advoga sobre essa questão digamos assim, de inserir a atividade da psicologia dentro do esporte, né? Em determinados clubes, onde a psicologia ela poderia adentrar para poder colaborar de uma forma mais geral para a vida dessas pessoas, desses atletas, né? Dentro de um sentido de complementaridade da atividade esportiva, né? Porque aí se cria uma espécie de unilateralidade, né? Existe o viés econômico, existe o viés da performance, existe o viés da repetição dos ideais da performance, que é a questão onde eu queria chegar aqui, né? Tipo, Botafogo atingiu o ápice, né? E aí a dificuldade agora, a questão interessante é porque é um processo coletivo que ocorre ali, né, no clube, né? Nesse sentido, né? Existe uma espécie de contaminação psicológica ali que ocorre naquele ambiente, né? E, digamos assim, mas tem um certo sintoma que aparece, que é da impossibilidade de repetição do ideal daquilo que foi que persegue o clube como sombra, digamos assim, né? Isso se torna uma espécie de impossibilidade, né? De impossibilidade de lidar imanentemente com as adversidades que o clube está passando. Isso a gente pode trazer, para um modo geral, para a vida, né? Apesar de ser uma questão mais, né, de, entre aspas, entretenimento, que eu não vejo só como entretenimento, porque engloba sofrimento, adoecimento psicológico dessas pessoas que estão envolvidas ali, uma série de questões, né? Mas que envolve essa espécie de preconcepção ainda remanescente dentro da psicologia, que envolve ainda uma espécie de mercantilização da psicologia, né? Mesmo quando se livra do preconceito sobre a psicologia, sobre o tipo de tratamento psicológico, ainda tenta se trazer a psicologia para um aspecto de cooptação
dentro do processo de mercantilização da psicologia. Não, tem que ter psicólogo, mas é para tratar da performance, não da vida pessoal desses jogadores, né? Isso é um problema, né? Isso é um A problema. gente vê consertadores de gente, né? Se os jogadores são as peças, aí nós somos os consertadores das peças. E isso serve para o futebol, isso serve para todo o ramo empresarial. A perspectiva da psicologia crítica, todas as psicologias que se propõem a ser críticas, elas tentam, de alguma forma, se livrar dessa que não é uma pecha, é um chamado do poder econômico à psicologia. E a gente tenta se livrar disso. Você falou muito bem. Há ali um sintoma coletivo, né? Existe ali no clube alguma coisa que faz vários jogadores e vários diretores e até a própria torcida a imaginar que aquele ideal desejado nunca vai poder ser alcançado. Isso dá para escrever um texto, sabia? Um ensaio. Eu acho que seria interessante. Esse corte, eu acho que inclusive vai render, porque eu tenho vários amigos do Rio de Janeiro, botafoguenses, cara, das Ciências Revolucionárias, a galera todinha botafoguense. Inclusive, cara, assim, geralmente futebol a gente leva, principalmente aqui em Pernambuco, na tiração de sarro, né? Tá ligado, né? Só que, nesse caso, eu não me atrevi a fazer isso, porque eu vi que os caras estavam sofrendo de verdade, tá ligado? Eu falei, não vou tirar essa onda com os caras, porque é muito cruel isso, sabe? E é curioso isso, né? No sentido de que... Agora eu me esqueci o que eu ia falar. Continua falando aí, que daqui a pouco eu me lembro. Eu acho que Freud tem um texto a respeito justamente da questão do sucesso. Às vezes, existe um sintoma de que alcançar o sucesso encontra barreiras na própria projeção que o sujeito faz do sucesso, que é idealizado demais, relacionado aí com a ideia de pai perfeito, e com a impossibilidade do ego de alcançar a perfeição desse pai. Acho que Freud tem um texto muito interessante que eu indico aí para os botafoguenses, assim como para os alvirrubros que daqui de Pernambuco, o pessoal do Náutico que sempre mora na praia, e também para o esporte que esse ano ia subir. Era isso que eu ia falar. E não subiu, né? Uma frase, né, do Botafogo: tem coisas que só acontecem com o Botafogo, e isso já tá um peso, né? Teve até um ator aí famoso, Stepan Essessian, que o Botafogo estava 14 pontos na frente, e aí fez, não, é hora já de se empolgar. Não, agora é hora de se preocupar, porque é o Botafogo, tipo, já tem um estigma ali em cima, né, tá ligado? Exato, essa insegurança parece que atravessa todo mundo, né? Estão todos debaixo da marca do inseguro, da falha, da expectativa da falha, do erro, e isso é uma sombra que amedronta, inclusive, já. Botafogo é a maior lição filosófica do futebol brasileiro. E aí, onde é que entra a psicologia numa situação como essa? Eu acho válido haver uma psicologia dentro do futebol para desfazer coisas assim. Eu acho muito válido. O que a psicologia não pode fazer é atender prontamente ao pedido de todo tipo de poder econômico, de forma que a gente se torne consertadores de gente para recolocá-los o mais rápido possível em campo, por assim dizer. Ou recolocar os trabalhadores deprimidos de volta ao trabalho o mais rápido possível, né? Compreender a estrutura inconsciente de uma situação como essa é trabalho de psicólogo. Mas fazer pouco do sofrimento humano e remediá-lo de forma superficial para devolver o sujeito para o mercado de trabalho, esse não é o trabalho da psicologia. O problema é que, na prática, dentro da clínica, lá quando você está na frente do sujeito, muitas vezes essas coisas se confundem, porque o sujeito que está sofrendo, ele sofreria menos se ele se visse produzindo bem. E isso nos leva a um outro nível de reflexão e de crítica, que nós somos subjetivados estruturalmente para produzir bem. E quando a gente não produz bem, a gente se vê sem horizonte existencial. Então, mesmo a busca do sentido
da vida, a busca do significado, de digerir o que aconteceu conosco, com a nossa história, de descobrir quem nós somos, tudo isso é feito invariavelmente na expectativa de uma produção de nós mesmos. E isso é o modelo de subjetivação a que a gente está submetido. Né? No nosso século, em meio urbano, eu acho que não tem muito como escapar disso. É uma pena porque tem alguns que sofrem mais, né? E o Botafogo foi o... Então, tem essa questão, né? A questão, antes de existir essa interpretação que você coloca, existe o processo de subjetivação que implica um sentido de adequação ou inadequação à subjetivação predominante e vigente dentro de um contexto cultural, que é uma questão extremamente junguiana, isso, né? Até que ponto você é capaz de se adaptar, né? Integralmente dentro dentro do processo, não de uma maneira que você vai se acoplar e vai ficar tudo bem pro resto da vida, né? É dentro de um processo de reinvestimento conjuntural, né? E aí tem até eu estava até lendo recentemente um livro do Sloterdijk, né? O nome do livro é Ira e Tempo, né? Claramente uma analogia aí com a perspectiva heideggeriana do ser e tempo, né? E aí ele trabalha, em certa medida, como institucionalmente, e aí toda vez que eu utilizo essa palavra institucionalmente, eu estou utilizando dentro do sentido mais à la Barenblit, né, dentro das cotidianidades, assim como dentro das instituições majoritárias que perduram dentro de um contexto epocal tal e tal, né, que a raiva, a própria maneira de sentir raiva e demonstrar essa raiva, institucionalmente foi sendo modificada. E a gente não precisa ver grandes comparações de grandes distâncias temporais para isso. Por exemplo, dentro de uma questão que é muito, muito vigente, muito interessante para quem estuda Nietzsche, é a questão do contexto grego e como Nietzsche se inspira na Ilíada, né, e em outros textos antigos gregos, para tentar explicitar como seria uma maneira moral mais interessante de se explicitar no mundo, reverberando esse processo de subjetivação como reinvestimento constante, né? E o Sloterdijk, nesse texto, ele pega a questão da ressignificação da raiva, né, da raiva como uma impossibilidade de responsabilidade mediante uma subjetividade completamente responsável, né, por assentir essa responsabilidade de uma maneira ampla, né, por conta de um certo atravessamento divino, né, que existia dentro da concepção heróica grega, né, que admitia acessos de raiva como uma maneira de regular os processos institucionais dentro da Grécia, naquele contexto, né? E logo em seguida, né, dentro da perspectiva platônica, isso já vai tomar uma nova roupagem, né, que é aquela velha questão que a gente, quando vai estudar Aristóteles mais especificamente, né, vai existir aquela divisão lá em De Anima, né, que é a alma apetitiva, a parte da alma que é apetitiva, racional, né, e os aspectos, digamos assim, existe a perspectiva vegetativa, passional e o aspecto racional, né? Em Platão isso vai aparecer como epitúmia, túmus e noar, né? E aí essa questão do túmus, né, que é o aspecto passional, é justamente onde estava assentado o processo divinatório grego. E aí justamente, eu estou falando tudo isso porque a gente vai entrar nessa questão, né, do diálogo de Gilgamesh com a perspectiva dos deuses agora do próximo parágrafo, né? A gente vai poder raciocinar acerca disso. Só que é importante colocar um elemento central, como o sentimento dessa raiva, desse ódio inequívoco, dentro de um certo contexto grego, ele era admitido como um processo de voracidade institucional, normativo, e logo em seguida, ali em Platão, isso vai ser reelaborado, né, dentro de uma dada modulação cultural muito específica, que vai passar por certos processos, mas que alude àquela questão da concretude da fantasia que a gente mencionou em um dos encontros, né? Eu até usei isso numa apresentação que eu fiz recentemente ali na Universidade Federal sobre
inflação e declínio das forças dentro do contexto grego e dentro do processo de institucionalização cristã. É justamente essa diferença que existe, né, da religião, dentro da religião, entre aspas, né, da religião como essa questão luminosa, digamos assim, né, dentro de uma linguagem junguiana, né, como isso se diferencia dentro de um certo recorte dos gregos e como isso é modificado pelo processo de institucionalização cristã, segundo a perspectiva do Nietzsche, né, de uma maneira mais taxativa, né, e a gente vai poder ver esse trânsito aqui. Não sei se você quer comentar algo, o que você acha? Rapaz, eu acho que você tem muita coisa aí, né, em tudo isso aí que você falou. Eu acho que a gente pode seguir o passo a passo aqui no texto, porque justamente esse luminoso, ele aparece tanto na religião quanto no mito, e não há uma diferença muito rigorosa entre essas duas coisas. O mito, a religião, como também as ciências, as artes, etc., elas chegam para expressar necessidades psicológicas, que nem sempre são só nossas, nem sempre são individuais. E o mito é uma forma de tentar lidar com tudo isso, né? E aí é que entra Gilgamesh, a vingança dos deuses, que a gente pode ler agora.